Fala, berrecas, tudo bem? Para facilitar a vida de vocês, segue aqui um Cortes do Berreca para você aproveitar e se liga aí no vídeo que a gente separou para você hoje. Nesse sentido da supervisão clínica, qual é a importância de um profissional da psicologia fazer a supervisão clínica pós-formado? Porque na graduação ainda é muito pouco, né? Ainda mais hoje em dia eu vejo pessoas aí, faculdades dando um semestre de graduação só, de supervisão. Então, até que o aluno pegue a ficha, até que para, né, para todo aquele processo burocrático, o cliente enfim chega, né? Mas não, ele atende 5 sessões esse cliente, né? Mal deu para falar oi ou fazer anamnese, que é o que a maioria dos professores pede. E aí acaba. E tchau, cliente, você vai para o próximo aluno. Então, eu acho isso péssimo para o cliente, terrível, e acho muito ruim para o aluno, porque o aluno não tem chance nem de falar oi, nem de ser confrontado, nem de confrontar, nem de usar as técnicas mais básicas de qualquer abordagem, né? Então, assim, é muito pouco. Então, o supervisor vai orientar sobre muito pouca coisa ali, né? Não vai ter grandes novidades, sabe? Isso é quando é um caso bombástico, né? Assim, acontece alguma coisa, né, bombástica. E aí, quando a gente se forma, é que a gente vai ver o que é a vida, né? A gente vai procurar um consultório para alugar, vai ver se um amigo ajuda a gente, né? Vai lá no consultório do médico e pergunta se o médico não precisa de um assistente, né? Psicológico, é mais ou menos assim, né? Fica aqui do lado, eu atendo, e quando se eu precisar, eu venho, né? Então, eu acho importante que a gente continue em supervisão depois que forma. Se não conseguirmos alguém já com muita prática, muita leitura, que nós, né, façamos essa leitura, que a gente apresente um caso, outro apresente outro livro, outro apresente outra coisa, né, que vá variando, ajudando a variar o comportamento, né, dos pré-aprovados ali, né, e além dessa leitura, que quando a gente falar de um caso, todos possam dar o seu pitaco. Porque mesmo que o meu colega não seja super, para ser uma supervisão, vamos dizer assim, é uma intervisão, é uma discussão de casos. E o meu colega viveu uma história diferente da minha, ou o caso dele é diferente do meu. Então, quando eu estou falando do meu caso, ele consegue ver uma coisa que eu não vi. Às vezes dá até vergonha, sabe? A pessoa vem e fala assim: Você já perguntou isso para ele? Claro. Nossa, essas cortinas, né? Não sei o que você. Morre de vergonha, porque é uma coisa tão básica que você não tinha lembrado de perguntar. Então, não é porque é um fodão que está contigo, mas é outra pessoa olhando para outra parte da contingência. E te ajuda muito a aumentar, né, o rol das suas análises funcionais. Né? Então, acho isso muito importante. Muito importante. Acho que deveria continuar aí o máximo de tempo que pudesse. Eu sou suspeito para falar, melhorou meu som, será, para o pessoal aí? Mas eu sou suspeito para falar que durante a faculdade eu atendi o máximo de pessoas que eu pude, eu participei de todas as supervisões que eu pude, eu fui... meus estágios todos foram voltados à clínica, porque eu já sabia que a minha intenção após formado era montar uma clínica, era participar com psicologia clínica. Fui em jornais de análise de comportamento e tudo que vinha para o critério clínico eu abraçava, engolia, ia pesquisar, ia ver, porque eu acho que isso é extremamente relevante, assim, a gente fazer essa busca por informações, né? Muito relevante. Professor, eu estava comentando com o Luciano esses dias como que é a nossa história aí de reforçamento, história de contingências relacionada ao ensino. No ensino médio, por exemplo, nós somos ensinados a não falar nada. Se o professor fala, tu delay. Então, você é acostumado a não responder o que o professor fala, a não questionar. Só que você chega na universidade, principalmente na questão da supervisão clínica, o professor fala assim, não, mas você tem que falar. Só que na sua história ali de vida, de contingência, você foi ensinado a não falar, a não questionar a autoridade do professor. Então, a gente tem meio que um conflito também, né? Tem que quebrar alguns paradigmas.
A gente fica com vergonha, com muito medo de errar, ainda mais dependendo do supervisor, né? A gente olha para os amigos pedindo alguma ajuda, tipo, vai primeiro, ou fala alguma coisa que eu te falei, né? Mas a gente tem que ir vencendo isso, porque senão você não desenvolve repertório, né? Você vai continuar aquela pessoa ali que vai lá, fala oi com o cliente, aí conversa da semana dele e tal, e pronto, né? Que é bem isso que a gente deve fazer. Você sabe o que é engraçado? Eu, quando estudante, as minhas supervisões, eu tive uma professora na análise do comportamento, uma supervisora na análise do comportamento, mas, por exemplo, eu tive plantão, tive psicodiagnóstico, e todos eles foram supervisionados por uma professora psicanalista. Mas apesar de ser psicanalista, né? Claro, eles vão se ofender, né? Mas apesar de ser psicanalista, ela me estabeleceu o viés de raciocínio clínico de uma forma que eu achei fantástica. Então, assim, eu consigo trazer isso hoje e melhorou. E aí, assim, para minha vida clínica hoje, isso me ajuda muito. Claro que a minha interpretação é baseada no behaviorismo, baseada na análise do comportamento. Sim. Mas a forma de observar o contexto, a forma de analisar o ambiente em si, ela me potencializou ali o raciocínio clínico de uma forma fantástica. Eu vou dar um curso amanhã e eu vou começar com essa história, tipo mindfulness, né? De os alunos pegarem algum objeto que eles usem no dia a dia, um objeto que dê para segurar com a mão e com a outra. E aí, né, que eles fechem os olhos e entrem, assim, fiquem bem atentos ao que eles estão fazendo. Então, mexe no objeto de um lado, mexe do outro, vê se ele tem ponta, vê se não sei o que, passa a mão nele, né? O que aconteceria se ele caísse? E sente toda a textura, né? Para que ele serve, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, no final, eu vou dizer que um pouco do olhar clínico tem a ver com isso, né? Contingência vem do latim e quer dizer tocar em todos os cantos, tá? E a gente pega o nosso celular e tá com ele o dia inteiro, mas a gente não percebe que debaixo dessa capa aqui é bem redondinho. Olha que delícia, olha que frescor aqui, né? A gente não percebe que a capa deixa ele enquadrado, meio sem vida. Aí a gente vai, faz assim, e põe no rosto e tal, né? E você vai com aquilo o dia inteirinho, e se te pedirem para desenhar aquilo, muitos não conseguem. Ô, professora, você comentou essa questão de focar a atenção no objeto e tudo mais. Eu lembrei de uma aula que eu tive na psicologia organizacional. A professora chegou um dia na sala, entrou na sala e falou assim, pessoal, fica um de costas pro outro aí. Aí todo mundo, beleza, né? Vamos ficar um de costas pro outro. Agora fala o que a pessoa atrás de você está vestindo. E éramos em 14, estávamos numa supervisão clínica de psicologia organizacional. Só que a maioria não sabia o que a pessoa atrás estava vestindo, porque não presta atenção, não observa. Então, eu vi uma fala sua falando sobre a questão da universidade, do racho da parede, e eu lembrei disso também, o quanto a gente não observa as coisas. Então, assim, como somos analistas do comportamento, realmente falando, né? E não observamos, né, o local e tal. Tipo, você leva uma moça que acabou de ser abusada sexualmente para um lugar cheio de homens, né? É isso que a delegacia da mulher faz. Homens fardados que muitas vezes riem, que muitas vezes fazem piadas. Onde você estava com essa roupa? Né? Então, assim, é uma humilhação tremenda. Muitas relatam que é pior chegar ali onde ela devia ser protegida e ser exposta àquele tanto de macho, né, com cabeça do século passado. E a que nem você falou, são pessoas ainda preconceituosas. A gente conversou com a Larissa do Interacta ontem, a Portela, e ela falou sobre essa questão de gênero, relacionamento abusivo, violência contra a mulher, e nós entramos nesse assunto, né? E o quanto a cultura temos que mudar nosso trabalho enquanto analista do comportamento nesse sentido, né? Temos. Nós temos que nos meter em tudo.
toda aula que eu dou, se temas mais diversos, eu falo, nós temos que nos meter na área. Claro que não vai uma pessoa fazer tudo sozinha, né? Mas nós temos muita área de intervenção. Temos que nos apropriar desse espaço que é nosso, por direito. Mas, Por assim dizer. gente, planejamento cultural está aí, né? Estão pesquisando bastante, então tem como a gente dar um mínimo de, né, suporte em diversas áreas. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você tem algum vídeo que você gosta em nosso canal, deixe nos comentários que faremos o corte e postaremos especialmente para você. Um abraço dos Berrecas.